fazer um react aqui do Caio Fábio, por que Jesus ainda não voltou, né? E vamos acrescentar mais coisa aqui, até onde eu sei, né? Presta atenção. Diz então: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram tolas, eram sem precaução, sem cuidado, sem visão. E 5 delas eram prudentes. As tolas, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, naquele tempo, para ter luz tinha que ter uma lâmpada, e para a lâmpada fazer luz você tinha que ter azeite para poder acender o pavio e ter lâmpada. Então, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite de reserva, azeite a mais. Não levaram. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, para, no caso de a espera ser longa, elas terem o seu próprio azeite para suportarem. É aquela parábola, né? Do espinho que sufoca, né? Aquela semente que cresceu nos espinhais, né? E a pessoa se corrompeu com o mundo por não aguentar esperar mais, porque os pastores, muito deles, muitos líderes religiosos ou gurus, eles marcam datas da volta de Jesus, né? Tem outra passagem que Jesus diz também, que eles andam terra e mar para fazer um convertido, um prosélito, e quando conseguem, eles tornam esses prosélitos convertidos 2 vezes mais filho do inferno do que eles. É por isso que nós vamos ver agora o que acontece com as tolas. Gente, lembrando aqui, o título do Caio Fábio é Por que Jesus ainda não voltou, né? Eu vou tentar colocar para vocês também da figueira, que ele secou uma figueira, a figueira secou, né? E ele disse que quando começar a dar os ramos, as folhas, a figueira simboliza Israel, e agora a gente tá vendo as guerras acontecer aí, né? Então vamos ver o que acontece com as tolas que seguem Israel, pô. A demora, não lhes faltar luz nas candeias, luz própria, que elas queriam, sem depender de ninguém. Pause aqui, pessoal, para você ver, pessoal, que tem uns que tem luz própria, né? Isso daí é o espírito, tá, pessoal? É o espírito das 5 prudentes que tá fazendo a parte ali, o azeite e a candeia, que fala ali, aquela vasilha de acender, para pegar fogo ali, como se fosse uma vela, uma lâmpada. Isso aí é parábola, tá? É parábola, é uma história contada em parábola, mas se refere ao espírito, né? As 5 eram prudentes, por quê? Porque ficou em Jesus, né? Agora vamos ver as outras 5, o que são as tolas, o que aconteceu com elas. Ora, tardando o noivo, foram tomadas todas elas as 10 de sono, e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito que dizia: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas 10 virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, as tolas disseram às sensatas: dai-nos do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas estão apagando, nós não trouxemos azeite o bastante. Mas as virgens prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e também a vocês. Vão pelos campos, andem por aí, pelas vilas, vão procurar aqueles que vendem. E quem é que vende o evangelho, que vende a Bíblia, que vende a graça de Deus? Quem é que vende a palavra de Deus, né? Os escribas e fariseus, que Jesus falou: ai de vocês, escribas e fariseus. Escribas, pessoal, é quem escreveu a Bíblia. É quem modificou ela todinha e ainda mais mexer em algumas palavras de Jesus. Vou dar um exemplo só. Jesus disse: eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. E se você pegar o evangelho em algumas traduções, tá lá Jesus falando servo, 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 por culpa dos escribas. Vão pelos campos, andem por aí, pelas vilas, vão procurar aqueles que vendem. E encontrando, comprem vocês para vocês próprias. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam atentas, apercebidas, acordadas e com luz própria, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, aqui a gente precisa lembrar que se está falando no contexto do século I, e especialmente do caso de algo tão solene como se fosse um casamento de um rei, de um príncipe, de um noivo. Então, o pessoal, veja que as outras 5, elas teve que ir atrás de outros pastores, né? Outros líderes religiosos, né? Comprar o azeite, né? Por quê? Porque na vida delas toda, elas ficaram seguindo mentirosos, né? Aí depois querem entrar no céu ainda, aí não dá, né? O título é bom, ó, Por que Jesus ainda não voltou? Aí você vê esses mentirosos que ficam marcando data, dizendo que Jesus vai voltar, que não sei o quê, dia 20 de maio, vou dar um exemplo. Aí chega dia 20, não volta, né? Não acontece nada, aí ninguém cobra esses mentirosos, né? Então você vê que eles são tolos que seguem eles. São guias cegos, né? Igual Jesus falou, guias cegos, guiando o povo, né? Então se eles são cegos e caem no buraco, o povo que tá seguindo vai cair no buraco também, tá? Tem nada a ver com a gente, o ambiente. Só a lição que fica.
que as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Aí as prudentes, as sensatas, responderam, não, porque senão vai faltar para nós e para vocês, vão vocês comprar. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam prontas, com lâmpadas acesas, luz própria, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens tolas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus está usando ilustrações, figuras, metáforas das mais fortes e hiperbólicas. Porque mesmo nos dias dele, ninguém em Israel casava com pompa dessa natureza. De uma vez com 10 mulheres. Aí, Caio Fábio, aí, não sei não, mas todos os patriarcas, desculpa desconcordar, eles casavam até com as escravas deles, tá? Então, assim, defender essa parte aí que ele começou a defender agora aí, falar que o povo de Israel não era como é que é? Quando o povo de Israel adorava vários deuses, eles eram politeístas, né? Quando eles casam com muitas mulheres, também é. Especialmente naqueles dias, a cultura indiana praticava muito isso, mas não em Israel, o fato é que é uma hipérbole. Israel, sim, casava com várias mulheres, sim, tá? E ele diz, olha, vocês todos são a minha noiva. É um casamento. Então... É uma aliança, né? É uma aliança, é a aliança de Jesus, né? Já que no Velho Testamento acontece várias alianças diferentes, com deuses diferentes, né? Aí Jesus, o Filho de Deus verdadeiro, vem e faz a verdadeira aliança com nós, né? Com a sua noiva, com a sua igreja. Gente que não depende da luz dos outros. Pessoal, faz sentido, porque, né? Você vê nas religiões, né? Os líderes enganando as pessoas vão lá para querer ter bênção, querer ter as coisas, né? Elas não têm luz própria. E sempre o líder fica rico e a pessoa fica pobre, né? Eu quero ver, pessoal, se ele vai falar da figueira, quando os ramos da figueira começar a nascer de novo, porque Jesus secou a figueira, né? Aí a gente pode pegar essa passagem. Jesus, no ano 70, expulsou Israel de lá, né? Há 2000 anos atrás, né? No ano 70, expulsou Israel de lá. E agora eles voltaram, né? E já estão dando as suas mudas.